floresça e produza muitos frutos em nome de Jesus. É o que te pedimos, amém. Amém. Vamos deixar que as crianças saiam bem devagar. A criança gosta sempre de correr, né? Isso. Então, caríssimos irmãos, este é o momento mais importante do culto, não abdicando das outras partes do culto, mas é o momento da proclamação da palavra de Deus. Ouça e medite na palavra de Deus, que certamente Deus tem uma palavra maravilhosa para o seu coração, para a sua meditação e também para aplicar na sua vida, assim como eu na minha. Passo a palavra para o reverendo Gabriel. Que a graça e que a paz de Cristo Jesus esteja com a amada igreja. Amém, meus irmãos? Que alegria podermos mais uma vez, em mais um domingo, mais um dia do Senhor, celebrarmos aqui um culto em adoração ao nome dEle, pois somente Ele é digno, como acabamos de cantar. O Senhor colocou no nosso coração, meus irmãos, para essa noite, refletirmos sobre um tema bastante importante e também da contemporaneidade, e usando aí, nos emprestando de um termo bastante usual aí, que todos conhecem, offline, não é? Mas dentro de uma perspectiva espiritual que a gente quer apresentar para os irmãos nessa noite, desconectados do mundo. Vamos abrir as nossas Bíblias no texto da carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, nos versos de 1 até o verso número 3. Vamos ler atentamente esse texto. Quando você encontrar, fique de pé, em reverência à palavra do nosso Deus. Colossenses capítulo 3, nos versos de 1 até o verso 3. E vamos ler com bastante atenção essa porção da palavra de Deus e ver o que ela tem a nos dizer sobre esse tema, offline, desconectados do mundo. Vamos esperar todos encontrarem para lermos. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. O verso 2, ele nos diz, vamos ler mais uma vez: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos. Santo Deus, nós agradecemos ao Senhor por essa mensagem, porque primeiramente Tu tiveste, Senhor, misericórdia e falaste ao nosso coração para hoje trazermos à Tua igreja. Abre, Senhor, os corações e os ouvidos e as consciências para que todos os Teus filhos sejam alimentados com porções poderosas da Tua palavra, não porque estamos aqui, Senhor, trazendo-a, Senhor, mas porque certamente o Teu Espírito ministrará aos nossos corações. Sabedores, Senhor, que somos das nossas limitações, nós Te pedimos o auxílio, Senhor, Teu, para que mesmo a Tua palavra nós possamos entender de maneira plena. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis sentar, irmãos. É comum, muito corriqueiro pensarmos, quando temos nossas próprias reflexões pessoais, que no passado era melhor de se viver. Há um sentimento de nostalgia reinante nos nossos dias, quando a gente olha para as coisas que já aconteceram, para eras passadas, e não raramente nós estamos pensando que antes era melhor de se viver, nos períodos antigos, onde havia menos tecnologias, uma sociedade menos embebida numa cultura de entretenimento, e também havia um cenário, segundo alguns dizem, mais propício para o desenvolvimento de um relacionamento verdadeiro com Deus. Mas, quando nós nos voltamos a examinar as eras e os séculos anteriores ao nosso, é facilmente constatável ou identificado que os cenários do passado também eram igualmente nocivos ou desafiadores para o desenvolvimento da vida cristã de maneira sadia.
tendo em vista cenários de divisões de atenção e prioridades entre as coisas do mundo. Isso sempre foi um problema desde o primeiro século da era cristã. Os afazeres, os projetos humanos, as aspirações pessoais, nossos próprios sonhos, que muitas vezes se colocam no caminho da prioridade que nós precisamos dar ao reino de Deus. As coisas do reino de Deus, a vida devocional, a prática da fé e das obras, o anseio pela vida eterna, são pensamentos que sempre estiveram sendo desafiados para o verdadeiro cristão desde o começo do cristianismo. Um grande pregador que viveu entre os anos de 1834 e 1892, quando não existia internet e as redes sociais, é bom que se diga, ele disse o seguinte: quanto mais do céu existe em nossas vidas, menos da terra cobiçaremos. Charles Haddon Spurgeon. Isso ele disse no período do século XIX, ele viveu entre 1834 e 1892. Não havia Instagram, nem YouTube, nem outras redes sociais, e ainda assim era desafiadora a vida cristã. A mesma preocupação do século XIX, lá de Spurgeon, também era a preocupação dos reformadores do século XVI, quando diante da cobiça materializada, das indulgências, da coisificação da fé pela igreja romana da sua época, como era também a preocupação dos apóstolos, no início, no plantio das primeiras igrejas. Você pode observar isso nas cartas dos apóstolos, seus primeiros escritos, e no olhar global de todo o Novo Testamento, onde nós somos explicitamente advertidos, como nesse texto que lemos em Colossenses, a vivermos enquanto crentes em Jesus, uma vida desconectada do que nos prende nesse mundo, do sistema reinante de pecado e de corrupção que está ao nosso redor. E nessa noite nós queremos examinar com os irmãos 3 realidades relacionadas a essa vivência cristã contemporânea e histórica, e que precisa sempre estar marcada por essa desconexão. Esse termo emprestado do contexto virtual da internet, mas tratando desse mundo como os prazeres da carne que nos afastam do Senhor e de agradá-lo em nosso proceder. Muitos poderiam ser os textos citados nessa noite para embasar este tema que o Senhor propôs ao nosso coração, como nos episódicos textos de Daniel capítulo 1, quando ele e seus amigos recém-chegados ao exílio na Babilônia se decidem no palácio, correndo o risco até de serem mortos por isso, de não se contaminarem com as iguarias palacianas do palácio de Nabucodonosor. Poderíamos citar outro texto também, como o de José no Egito, lá em Gênesis 39, de 7 a 12, quando ele decide se desconectar de um mundo que o obrigaria, pelas suas tendências carnais, a possuir a mulher de Potifar, e ele decide deliberadamente agradar a seu senhor e foge. Poderia ser um outro texto. Porém, meus irmãos, nós voltaremos para esse tema dentro da perspectiva do Novo Testamento, em 3 textos que nos apresentam a realidade ou a importância dessa desconexão com a vivência do mundo, para que possamos estar conectados com a comunhão do Senhor, de maneira profunda. E o primeiro texto, que eu quero que você abra na sua Bíblia, está lá em Romanos, no capítulo de número 12, no verso de número 2. Está aí na tela também, você pode ler conosco. Vamos ler todos juntos? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em primeiro lugar, meus irmãos, para estarmos offline do mundo, precisamos estar ligados na vontade de Deus. Desligados do mundo, para quê? Para estarmos ligados na vontade de Deus. No mesmo texto de Romanos 12, 2, em outra tradução bíblica, mais recente, atualizada, a NVT, que é a nova versão transformadora, que é uma tradução de correspondência que nós chamamos dinâmica, corresponde às ideias presentes no texto original. A palavra escolhida para traduzir não vos conformeis com este século ou com este mundo, ele usa não vos amoldeis.
Ou não imitem o comportamento e os costumes desse mundo. Essa expressão contribui muito, meus irmãos, na Nova Versão Transformadora, para entendermos o verdadeiro propósito de Paulo, quando ele não pretende incitar nos seus ouvintes da igreja de Roma, que recebem esta carta, um espírito revolucionário, inconformação no sentido de resistência, no sentido, não é, de indignação. Não é esse o objetivo aqui dito por Paulo. Não vos conformeis, ou seja, se indignem, não se conformem, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, não tomem a forma, ou a forma do mundo, não se pareçam com o mundo, não pratiquem nas suas vidas um jeito, uma maneira, um estilo que se assemelhe ao mundo, não sejam assim. Fala de forma, de costumes, de práticas. O cristão aqui, segundo Paulo, meus irmãos, ele após uma transformação da mente, a metanoia, do grego aqui, colocada no texto, ele tem essa consciência que é nascida de Cristo. Ele é diferente, ele não se parece com o mundo e não pode ser. Esse detalhe desse termo nos lembra, meus irmãos, que da mente transformada é que se mudam também os hábitos. Nunca o contrário. Primeiro a renovação vem da mente, para depois todo o nosso proceder, a nossa conduta, o nosso caráter ser um objeto de uma transformação completa do homem que é feito uma nova criatura em Jesus Cristo. Ou seja, nunca vai se esperar o contrário. Uma mudança que parte do exterior para o interior. O que para primeiro mudar dentro, é preciso que mude o coração, é preciso que mude a mente, para só depois mudar do lado de fora, na aparência, na identidade exteriorizada da fé. É essa sequência de eventos regeneradores que Paulo nos apresenta. E aqui a gente pode apresentar e dialogar um pouco, meus irmãos, sobre um problema reinante nos nossos dias, e não é de hoje, de um cristianismo que é pautado por aparências, um cristianismo que é identificado pelas vestes, pelas palavras e atitudes que estão desacompanhadas de uma mudança interna de ideias, de sonhos e de pensamentos. Muitos do que hoje se dizem cristãos e se vestem como cristãos e falam como cristãos, no seu interior estão como de rapina, como aqueles fariseus dos tempos de Jesus, sepulcros caiados, pintados, belos, mas por dentro fedorentos, mortos e em decomposição. Entretanto, Paulo quer mostrar, meus irmãos, principalmente neste verso número 2 do 12º capítulo da carta aos Romanos, que não há atalhos para que se viva verdadeiramente a vontade de Deus. Há muitos cristãos que adoram postar frases, vestir camisas, cantar músicas, onde afirmam estar no centro da vontade de Deus. É muito bonito cantar isso. Eu gosto de estar no centro da tua vontade, no centro da vontade de Deus. Mas esses mesmos irmãos nos deixam muitas vezes perplexos com pouca ou nenhuma fidelidade de tais afirmações. Quando examinamos as suas vidas de maneira mais profunda, os ambientes que eles frequentam, os amigos que eles ostentam, o tipo de trabalho que desenvolvem e até mesmo as roupas que vestem, em nada se assemelham com alguém que vive no centro da vontade de Deus. Não sobram brechas, meus irmãos, como Paulo nos orienta aqui, para pensarmos que podemos desfrutar da vontade benigna, perfeita e agradável do Senhor em nossas vidas, sem nos desconectarmos, estarmos totalmente offline do mundo, do jeito do mundo, offline da forma do mundo, offline da aparência desse mundo. Paulo diz em outra carta que devemos fugir até mesmo da aparência do mal, porque somos filhos da luz. Isso porque, meus irmãos, a forma, a aparência, os costumes e as práticas desse mundo, por estarem imersos em pecado e degeneração moral e espiritual, só vão nos conduzir a um único e possível caminho, que é a morte. Como o próprio Paulo diz nessa mesma carta, no capítulo 6, verso 23,
O salário do pecado é a morte. Para desfrutarmos, meus irmãos, da vida, da plenitude da boa e excelente vontade de Deus, você, meu irmão, você, minha irmã e eu, precisamos estar absolutamente desligados do mundo, do modo de viver desse mundo, para estarmos então ligados na vontade eterna e maravilhosa de Deus para nós, porque é ela que nos traz vida. O texto do profeta Ezequiel, no capítulo de número 33, no verso 11, ele nos diz: diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois que a vez de morrer. Por que a vez de morrer, ó casa de Israel? O convite ao arrependimento é um convite para nos balizarmos, não pela conexão com os prazeres deste mundo, mas para que estejamos alicerçados na boa vontade de Deus. Pois somente assim, meus irmãos, nós vamos poder estar então plenamente ligados em Cristo. Estamos ligados em Cristo quando estamos desligados desse mundo. Não pense você que é possível manter essa vida dupla. Não é. Para que você desfrute da boa, excelente e maravilhosa vontade de Deus, você precisa entender que esse offline, esse modo avião do mundo, precisa estar o tempo todo ligado, para que na tua conexão esteja sempre, constantemente ligada na vontade do Senhor. Em segundo lugar, meus irmãos, por que precisamos estar desligados do mundo? Primeiro, para estarmos ligados na vontade de... Eu não ouvi, na vontade de Deus. E em segundo lugar, nós estamos desligados do mundo para termos identificação com Jesus. Texto do Evangelho de João, capítulo 15, versos 18 e 19. Veja comigo e leia comigo no texto que está aí exibido. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. É curioso pensar, meus irmãos, que Jesus costumava associar aos seus discípulos, primeiro a mensagem da identidade que eles precisavam ter com a sua morte, da sua perseguição, a identidade nas provações, para somente depois apresentar-lhes a mensagem de conforto, a identidade que também temos com Ele na sua ressurreição, na vida eterna, no revestimento do poder de Deus. A admiração e a busca pela aceitação terrena, pela popularidade social, pela aceitação do outro, sempre foi uma característica própria da natureza humana, e não era diferente nos tempos de Jesus. Os discípulos de Jesus, meus irmãos, conviviam em uma sociedade em que os atos dos líderes políticos, dos líderes religiosos, sempre estavam associados de alguma forma à conveniência de agradarem aos seus públicos, às suas castas, aos grupos que os apoiavam, sem restrição. O que se aplicava aos escribas, aos fariseus, aos publicanos, aos comerciantes e aos romanos. Mas Jesus deixa claro para nós, deixa claro aos seus discípulos no Evangelho de João, como vimos aí, que o mundo tem uma natureza parasitária. O mundo é um parasita nesse sistema renante que ele nos apresenta aqui, de exploração, de criação de dependência. Ele se agarra em nós enquanto pertencermos a ele, com uma ideia famigerada de uma falsa aceitação, uma falsa inclusão, um falso acolhimento. Entretanto, quando nós não pertencemos mais a este mundo, nós somos automaticamente odiados por ele. O acolhimento falso que tínhamos, ele se esvai. Essa aceitação, essa política correta, tudo o que diziam para nós que era verdadeiro, agora se torna contra nós, quando deixamos esse mundo para trás, ao sermos salvos e lavados pelo sangue regenerador de Cristo Jesus. Agora Jesus quer dizer para os seus discípulos e quer dizer para você também o seguinte:
isso não é ruim. Isso não é de todo mal. Quando começar a te perseguir, quando começar a te odiar, é aí que você está identificado com Jesus. Quando você se desliga do mundo, é aí que você começa a se parecer com o teu mestre. Nós precisamos entender, meus irmãos, que o ódio que a nós é impingido pelo mundo é exatamente a comprovação demonstrativa de que nós estamos no caminho certo. Isto é, que ao se desconectar do mundo, ao ficar offline, do pecado, da corrupção, da degeneração, da depravação do mundo, você garante com isso uma identidade, uma semelhança interna e externa, não com o mundo, mas com Cristo, teu mestre. E por isso o mundo nos tem odiado e perseguido, como também a ele odiou, perseguiu e o matou. Charles Spurgeon nos diz uma frase muito interessante, que eu separei para vermos, que é esta: não somos o caramelo da terra, somos o sal da terra. Algo que o mundo tem a vontade de cuspir e não de engolir. Se você foi chamado para ser sal, tenha certeza que você vai enfrentar as vicissitudes, as perseguições, os problemas de ser sal, para incomodar o paladar de um mundo que está extasiado, anestesiado em pecado. Em diversos textos do Novo Testamento, meus irmãos, nós podemos encontrar uma diferenciação dessa marca de identidade da comunhão com Deus com a marca do Antigo Testamento. Pois na antiga aliança eram as colheitas prósperas, a proteção divina das perseguições de inimigos, a blindagem do povo de Israel era a marca de que eles estavam obedecendo ao Senhor na antiga aliança. Enquanto que no Novo Testamento, na nova aliança deixada por Cristo, esse caminho se inverte. Em Mateus 10, 22 ele diz: e sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 12, ele diz: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versos de 12 a 14: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos regozijeis e alegreis, se pelo nome de Cristo sois vituperados. Ou, em outras palavras, se vocês sofrem dores pelo nome de Jesus, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quanto a eles é na verdade blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Quem está off do mundo está na identificação com Cristo, e por isso sofre perseguições que o seu próprio mestre sofreu, mas também desfruta das bênçãos infindáveis que ele e só ele nos dá. Quando você se desliga do mundo, meu irmão, quando você se desliga, se desconecta desse mundo, você aí pode desfrutar de uma identidade com teu Senhor, de uma identidade com Jesus, e por isso você vai ser odiado, por isso você vai ser perseguido. É como nos diz Paulo na carta aos Gálatas, no capítulo 6, no verso 14, veja comigo na sua Bíblia, Gálatas, capítulo 6, verso número 14, o que nos diz aí o apóstolo Paulo? É isso que ele fala, das bênçãos que ele nos dá ao desfrutarmos das perseguições que pelo seu nome haveremos de enfrentar. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, verso de número 14, é dito assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Longe esteja de mim gloriar-me pelas coisas boas que nos acontecem, mas antes, para Paulo, o sintoma de um verdadeiro servo de Deus está na sua identidade com a cruz, com a identidade para a morte, para o nosso velho eu, e para uma vida ressuscitada e gloriosa que ele nos tem prometido,
sendo ele a primícia dentre os que dormem, tendo ele ressuscitado dentre os mortos, para nos trazer esta viva e poderosa esperança. E em terceiro lugar, meus irmãos, nós vemos ainda que quando estamos desligados do mundo, nós estamos ligados na eternidade. Vamos ler todos juntos esse terceiro ponto? Desligados do mundo. O texto que nos mostra essa verdade está na primeira carta de João, capítulo 2, versos de 15 a 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo, e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Promessa de vida eterna. E eu queria começar esse terceiro e último ponto perguntando a você nessa noite: existe alguma coisa pior do que viver de maneira mundana e na prática do pecado? Tem alguma coisa que seja mais reprovável do que isso, do que viver no pecado? E João responde: sim. É quando você vive no pecado e ainda possui prazer nesse pecado, amando o que há no mundo, não apenas se parecendo ou tendo uma forma do mundo, como nós vimos anteriormente na condenação desta prática por Paulo em Romanos 12:2, mas há também aqueles que amam, que encontram satisfação no presente século e nas coisas que nele há, como denuncia João na sua primeira epístola. Na metade final do primeiro século, quando foi escrita a primeira carta de João, provavelmente entre os anos 85 e 95 depois de Cristo, o mundo daquela época já convivia, como foi desde o princípio, com um sistema de pensamentos e filosofias reinantes no âmbito social que eram nocivas e prejudiciais para a verdadeira igreja de Cristo. Heresias surgidas nessa época que poderíamos aqui listar como docetismo, o gnosticismo, o serintianismo, atacavam as doutrinas legadas pelos apóstolos e pelo ensino de Jesus, dizendo que Jesus não era verdadeiramente Deus, dizendo que Jesus não era verdadeiramente homem, dizendo que ele não morreu de verdade, que foi só uma aparência, atacando as doutrinas deixadas nas igrejas plantadas logo nos primeiros anos da igreja cristã. Mas isso não era só no âmbito da igreja. A sociedade do tempo da primeira carta de João era uma sociedade também permissiva, imoral, licenciosa, amante dos prazeres, como um governo pagão mundialmente aclamado e temido, proveniente do Império Romano, no auge do seu poderio militar no fim do primeiro século, quando inclusive passou a perseguir mais duramente os cristãos. A primeira palavra usada por João aqui para diferenciar a natureza de quem ama o mundo da natureza de quem ama fazer a vontade de Deus é concupiscência, do grego epitimia, e que significa ambição, cobiça, desejo intenso ou ardente. Ele classifica essa cobiça como a marca e a característica de alguém que ama o mundo e as coisas que nele há, podendo ser de duas formas, segundo ele nos apresenta nos versos de 15 a 17. Primeiro, a cobiça da carne. É a primeira cobiça que ele nos apresenta. Vide o hedonismo reinante da comunidade greco-romana helenista. Era muito comum naquele tempo, meus irmãos, a prática de orgias, a prática de glutonarias, de bebedices, de coisas terríveis que a gente pensa hoje que o mundo chegou no ápice da degeneração. Se você olhar para o mundo greco-romano, você vai ter uma grande surpresa. Você vai ter uma grande surpresa. Porque hoje a degeneração ela está polida, ela está no âmbito da política, ela está no âmbito das ideologias, e elas, eu quero dizer com propriedade aos irmãos, hoje, por mais que a aparência pareça mais de pudor, de respeito, de ética, hoje essas impurezas, toda sorte de maledicências reinantes, nos tempos atuais são mais perigosas do que antes eram. Porque antes estavam às vistas,
Era fácil você não querer se parecer com aquele tipo de prática. Mas hoje você assiste um filme na sua casa que diz que um homem pode casar com um homem e não tem problema nenhum. E eles vivem respeitando as pessoas, obedecendo às leis, e você olha, não tem nada de errado, por que eu vou condenar? E aí você olha para a Bíblia e começa a se esquecer do que aqui está registrado. Aí você olha para a gente não ficar só olhando para um lado, tá? Quando você olha para uma novela que você costuma assistir, e lá um cidadão que tem duas famílias. Tinha uma novela que passava antigamente aí, muito famosa, na principal rede de TV aberta, que você já sabe o nome, e que era um cidadão que ele tinha 3 famílias simultaneamente. E no final dessa novela, o Brasil inteiro estava torcendo para que ninguém descobrisse, para que ele continuasse. Não, eu acho que era Cadinho. O Cadinho tem que continuar. Poxa, que absurdo vai ser para a novela se ele perder a segunda amante e a terceira amante, que na verdade todas eram esposas. Não sei como que ele conseguiu fazer isso. Já está difícil manter uma. Ele tinha 3 ao mesmo tempo, né? Mas olha, pouco a pouco a gente vai normalizando essas coisas. Por isso hoje tem sido muito mais desafiador nós entendermos o quão prejudicial é para a Igreja de Cristo esses desvios morais, esses desvios que o pecado proporciona. A cobiça da carne é isso, é esse anseio que João está aqui trazendo advertência clara para que não sejam confundidos os cristãos com amantes do mundo, isto é, cobiçosos de atender aos seus prazeres. O hedonismo, que era uma doutrina e ali um estilo de vida greco-romano, helenista, dizia respeito a você fazer o que for necessário para que você tenha satisfação e prazer e felicidade, custe o que custar. Mas está errado, a Bíblia não autoriza. Mas te faz feliz? Faz. Então não tem problema. Não muito diferente de coisas que nós vemos nos dias de hoje. Mas para você ver a antiguidade desses problemas na história da igreja, cobiça da carne. E também ele fala da cobiça dos olhos. É a cobiça contida, que ainda assim é pecado. Veja que João não fala só do pecado consumado, fala também do pecado pensado. Mas pastor, eu quero lhe confessar, eu olho a mulher dos outros e não me contenho. E penso, imagino coisas fantasiosas, pecaminosas, mas eu nunca fiz nada. Tem que ser tratado da mesma forma, tem que se arrepender. Jesus coloca muito bem claramente aos seus discípulos essa tábua moral que dos fariseus, dos escribas, dos doutores da lei, dos judeus, era uma tábua de aparências. E para Jesus ele quer falar uma tábua que é essencial, que parte do coração. Ouvistes o que foi dito? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar com intenção pecaminosa para a mulher do seu próximo, já cometeu adultério. Ouvistes o que foi dito? Não matarás. Eu, porém, vos digo, aquele que estiver com uma pendência, uma lide com seu irmão e não foi resolvido, e diz a ele racá, ou idiota, já o matou no seu coração. Porque o pecado não começa na prática, ele começa aqui, no pensamento, na cobiça dos olhos, da epitimia do grego aqui falado por João. E a segunda palavra que ele nos fala não é apenas a cobiça. A primeira marca de quem é um amante do mundo é a cobiça. A segunda marca é a soberba. Palavra que ele usa aí, alazoneia, que é o falso orgulho, o sentimento de altivez, a cegueira da nossa real natureza caída e dependente do Senhor, que se afasta daqueles que assim se comportam da comunhão com Deus, porque diferente dos arrogantes, dos soberbos, Deus se agrada daqueles de espírito humilde. Salmo 51:17 é dito: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Tiago 4:6, antes ele dá maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O caminho do cobiçoso, do concupiscente, do arrogante, que é o presunçoso ou soberbo, meus irmãos, está associado com alguém que ama este mundo e que será por isso julgado pelo seu amor terreno,
padecendo com a destruição eterna que assolará os injustos no grande e terrível dia do Senhor. Deus veio para perdoar os pecados na sua primeira vinda, mas na sua segunda Ele virá para julgá-los. E quem não estiver debaixo do perdão ofertado gratuitamente pelo seu sangue, não será tido por impune. Eu quero te lembrar que quando Deus, o Pai, olha para o Filho encravado na cruz e nele olha os pecados de todos os eleitos, Ele não poupou sequer o seu Filho. Está lá na carta aos Romanos também, capítulo 8. Antes o entregou por nós. O abandono da cruz é a demonstração do nosso acolhimento como filhos e filhas adotados pela obra de Cristo no Calvário. Nós temos que pensar nisso, meus irmãos. O tempo é agora. O tempo do arrependimento é hoje. O tempo de nos achegarmos à sua graça é agora. O prazer do cristão, meus irmãos, não está na concupiscência ou nessa cobiça, seja da carne, seja dos olhos. O prazer do cristão não pode estar também na arrogância, na presunção, no olhar altivo, mas quebrantado, mais contrito, mais humilde. Porque o prazer do cristão é a lei do Senhor. Quando nós nos desligamos do mundo, é aí que nós nos ligamos na eternidade. Olha o que diz o Salmo de número 1, versos 2 e 3, conhecido Salmo de todos nós. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Atente-se para essa expressão, que às vezes passa desapercebida, numa leitura rápida que você faça desse texto, conhecidíssimo de todos, obviamente. Suas folhas não cairão, porque aquele que faz a vontade de Deus, como disse João lá, permanece para sempre. Quem está ligado na vontade de Deus, está ligado na eternidade. Mas o justo será como a palha queimada pelo batismo de fogo, de juízo, que o Senhor promoverá na sua segunda vinda. Esse texto lá de João 3, ele é muito usado para falar sobre a doutrina pentecostal. Não se fala do batismo com fogo, né? Mas ali são dois batismos que eles falam, né? O batismo com o Espírito e com fogo. Um é para a salvação, o outro é para o juízo. A gente já examinou esse texto aqui na igreja. É importante que você saiba que quando nós nos desligamos do mundo, meus irmãos, quando a gente está off do mundo, é somente assim que você está ou ligado na vontade do Senhor. É aí que você se liga na eternidade, como a árvore cuja folhagem não cairá, porque está ligada nas correntes das águas eternas. Nós não podemos, meus irmãos, desprestigiar essa necessidade de todos os dias nós nos desligarmos desse mundo, estarmos totalmente offline para Ele, para que estejamos numa comunhão verdadeira com o Senhor, para entendermos essas três verdades vistas nessa noite. Ficarmos ligados na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, como nos diz Paulo em Romanos 12:2, para também termos identidade com Jesus, sendo seus imitadores, sendo confundidos com Ele, como diz o próprio Cristo em João 15:18-19, quando o mundo nos odeia, temos que nos alegrar, porque também odiou a Ele, significa que você está no caminho certo. E finalmente, nos desligando completamente desse mundo para estarmos ligados naquilo que permanece, não naquilo que passará, mas naquilo que é eterno, como diz o apóstolo João na sua primeira carta, capítulo 2, nos versos 15 e 17. Mas, meus irmãos, é importante, depois de tudo que nós vimos nessa noite aqui, nessa pregação, te advertir de que você não crie uma falsa compreensão. Pastor, então tem que estar offline do mundo. Não vou mais trabalhar, não vou mais comprar, não vou mais vender, não vou mais viver a vida do cotidiano do mundo em que vivemos, que eu não quero me contaminar. Pensaram assim
os defensores do movimento monasticista, no século XII da era cristã. Os monges retiravam-se do mundo e viviam lá. E o que mais tinha lá era pensamento suicida, era pecado e toda sorte de maledicência. Não é saindo do mundo. Por isso é que não estar ligado no mundo não significa sair dele. Lá em João 17, de 14 a 16, na sua oração sacerdotal, Jesus diz ao Pai, no Getsêmani: dê-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Eles não são do mundo como eu, do mundo não sou. A nossa missão, meus irmãos, não é viver em estado de alienação. Não quero saber nada do mundo. Eu não vou assistir mais filme, eu não vou mais ao cinema, eu não posso ver um jogo do meu time de coração, eu não posso mais conversar sobre música, eu não posso mais ouvir uma música popular brasileira, uma música de romance, eu não posso mais celebrar o Dia dos Namorados, eu não posso fazer mais nada. Não é isso que a Bíblia nos orienta, não é assim que deve se comportar o cristão. Daniel não se comportou assim. Ele amava, ele servia ao Senhor no mundo, fazendo a diferença, demonstrando sua devoção, sua obediência, submissão à palavra de Deus, lá no meio dos babilônios, depois no meio dos persas, adquirindo posições de proeminência lá, sem desobedecer e desagradar o seu Senhor. José, da mesma forma, foi honrado, sendo feito o segundo mais poderoso do Egito, abaixo de Faraó. E nem por isso ele deixou de agradar o seu Senhor. Foi preso, sofreu perseguições, esteve longe de sua família durante décadas, mas foi recompensado com uma posição de alto prestígio para salvar as nações da fome. E da mesma forma Moisés, e da mesma forma Abraão, e da mesma forma Jesus, que foi convidado por certa vez para um casamento, e foi. E para sua surpresa, o primeiro milagre de Jesus, multiplicar o vinho, porque acabou, o pessoal está triste. Tem que ter mais vinho, vamos lá, vamos resolver esse problema. E ali, ele começa o seu ministério em Caná da Galileia. Se alegrou, chorou pela morte de um amigo, seu amigo Lázaro. Chorou pela incredulidade também de Jerusalém, quando volta para lá, depois de percorrer aquelas ruas, pregando, libertando e curando. Nós não somos chamados, meus irmãos, a estarmos offline para não mais estarmos nesse mundo. Você não é um alienado. Mas, como Pedro nos orienta na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 11, nós precisamos estar no mundo, mas offline no sentido de entendermos que nós somos aqui peregrinos, forasteiros. Ele diz: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 11. Como diz uma belíssima frase de um autor desconhecido, que nós separamos aqui para os irmãos: nossa cidadania está no céu, porque por isso passamos por sofrimentos e aflições desse mundo. Não tem como vivermos à vontade aqui, porque esta não é a nossa casa. Você aqui vai ser perseguido, você vai ficar desconfortável. Sabe quando chega depois de um dia de trabalho exaustivo e você fica à vontade em casa, estica as pernas no sofá, não é? Dá aquela relaxada, até a Melissa chorar e aí levanta e vai resolver o problema, ou tem uma louça lá para lavar. Mas sabe esse sentimento de chegar em casa? Nós, enquanto crentes, temos que ter essa consciência. A gente está nesse mundo, mas a gente não é dele, a gente não pertence a ele. Nós somos cidadãos dos céus. Eu volto de novo para o texto lá de Colossenses, veja comigo, no capítulo 3, no verso de 1 a 3, que lemos no início desse sermão. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Nós não somos daqui. A nossa desconexão com o mundo, meus irmãos, é precisamente o que testifica que nós somos feitos
novas criaturas, vivendo aqui, mas com comportamento, visão e atitudes de um legítimo cidadão e cidadã dos céus. Eu queria encerrar com uma ilustração. Conta-se a história de um casal que foi exilado da Alemanha nazista para os Estados Unidos da América e passaram lá quase que a Segunda Guerra inteira. E já eram idosos, cristãos que eram da igreja luterana na Alemanha, e estiveram ali, não conseguiram se adaptar com a terra diferente, e ansiavam, antes de morrer, que pudessem voltar para o seu lar, que havia sido deixado temendo os perigos do final da guerra. Então descobriram, através de mensagens do governo alemão após a guerra, que a sua casa havia sido destruída, mas que o governo se encarregaria de reconstruir a casa dos prejudicados pelas ações de bombas e ataques aéreos que aquela cidade em Berlim sofreu. Então começaram a se planejar, a se programar, faltando um ano para retornarem para Berlim, para receberem a sua casa nova e desfrutarem da sua velhice, dos últimos anos de vida no seu lar, na sua pátria. O homem, o marido, recebeu um diagnóstico de câncer terminal. Não foi autorizado a viajar, e ainda passaram 3 anos acompanhando o estágio final daquela doença, e lá ele morreu nos Estados Unidos sem voltar para sua casa. Mas a esposa, escrevendo um livro, disse que as últimas palavras dele, conversando com ele na cama daquele hospital, quando ele ainda estava lúcido, ela dialogava com ele e dizia: Richard, é muito triste que Deus não nos tenha permitido voltarmos para o nosso lar, para a nossa casa. Passamos tantas lutas, perseguições, a guerra. Ele nos guardou de lá, mas nos trouxe para cá, numa terra estranha. E quando estamos faltando um pouquinho para voltar para o nosso lar, então essa doença ele permitiu que se desenvolvesse, e você não vai morrer na Alemanha como desejava. E ele diz para ela, ele diz assim: meu bem, é agora precisamente que eu estou voltando para o meu lar. Nosso lar não é a Alemanha, a nossa pátria está nos céus. É agora que eu vou voltar para casa. Fique com seu coração em paz. E assim, Lindsay, que era sua esposa também, jamais retornou para a Alemanha, confortada com aquelas palavras de seu esposo Richard, que faleceu no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos da América. Com esse senso e essa fé que não é desse mundo. Para estarmos, meus irmãos, ligados com Cristo, você precisa abrir mão daquilo que tem te algemado aqui nessa terra. Esteja offline para o mundo, esteja ligado na graça do nosso Senhor, para ter com Ele identidade, para desfrutar da boa vontade do Senhor para as nossas vidas, e principalmente para que você esteja como árvore plantada junto a ribeiros de águas, cuja folhagem não cai, porque está ligada na eternidade. Amém? Amém ou não amém? Amém. Fique de pé, meu irmão, minha irmã. Vamos orar nesse momento, entregando diante do Senhor as nossas vidas e ainda louvando ao Senhor com um cântico preparado para esse momento onde vamos